Desde os primórdios da consciência, os humanos olham para as estrelas e ponderam seu lugar no cosmos. Somos criaturas contadoras de histórias, programadas para buscar significado e compreensão nos padrões do universo. A questão das nossas origens é talvez a mais profunda e duradoura de todas. Como chegamos aqui? Qual é o nosso propósito? Ao longo da história, mitos, religiões e teorias científicas tentaram responder a essas questões fundamentais. Cada um oferece uma lente diferente através da qual podemos ver o mistério da criação, iluminando diferentes aspectos da nossa existência. Duas narrativas, em particular, cativaram a imaginação humana por milênios: a história bíblica de Adão e Eva e a teoria científica da evolução por seleção natural. Essas duas narrativas podem parecer, à primeira vista, irreconciliáveis. Uma fala de criação divina, a outra de um longo e lento processo de desenvolvimento natural. No entanto, ambas abordam as mesmas questões fundamentais. De onde viemos? Qual é a nossa relação com o mundo natural? O que significa ser humano? Ao explorar essas duas narrativas, embarcamos em uma jornada de descoberta, não apenas sobre o nosso passado, mas também sobre a natureza do conhecimento, da crença e do espírito humano. A história de Adão e Eva, como contada no livro de Gênesis, é uma das narrativas mais duradouras e influentes da história humana. Esta história tem sido contada e recontada ao longo dos séculos, moldando a compreensão de muitas culturas sobre a origem da humanidade e a natureza do bem e do mal. É uma história de inocência e tentação, de obediência e desobediência, de conhecimento e suas consequências. A narrativa explora temas profundos e universais que ressoam até os dias de hoje, refletindo sobre a condição humana e as escolhas que fazemos. Ambientada no idílico Jardim do Éden, ela descreve uma época em que a humanidade vivia em harmonia com a natureza e com Deus. O jardim é retratado como um paraíso perfeito, onde não havia dor, sofrimento ou morte. Deus cria Adão, o primeiro homem, do pó da terra, e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Este ato de criação é visto como um momento de profunda conexão entre o divino e o humano, estabelecendo a humanidade como uma parte especial da criação. Ele então cria Eva, a primeira mulher, a partir da costela de Adão, significando uma profunda conexão entre eles. Esta união simboliza a interdependência e a parceria entre homem e mulher, um tema que continua a ser relevante em discussões sobre relações humanas. Adão e Eva recebem domínio sobre todas as criaturas vivas e são livres para desfrutar dos frutos do jardim, com uma exceção: o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore representa a linha entre a inocência e a experiência, um limite que não deve ser ultrapassado. Essa proibição prepara o cenário para o drama central da história. A presença da serpente no jardim introduz a tentação e o conflito, elementos essenciais para o desenrolar da narrativa. Tentada pela serpente, Eva come o fruto proibido e dá um pouco a Adão. Este ato de desobediência é um ponto de virada crucial, marcando o início de uma nova era para a humanidade. Seus olhos se abrem e eles se tornam conscientes de sua nudez e vergonha. Esta nova percepção traz consigo sentimentos de culpa e vulnerabilidade, mudando para sempre a maneira como veem a si mesmos e ao mundo ao seu redor. Esse ato de desobediência, conhecido como a queda, tem consequências profundas para a humanidade. A expulsão do Jardim do Éden simboliza a perda da inocência e o início de uma existência marcada pelo trabalho árduo e pelo sofrimento. Adão e Eva são banidos do Jardim do Éden, forçados a labutar e sofrer no mundo exterior. Esta nova realidade é um contraste gritante com a vida paradisíaca que conheciam, destacando a gravidade de suas ações. Eles são separados de Deus e sujeitos à morte. A mortalidade se torna uma parte inevitável da condição humana,
trazendo um fim à imortalidade que uma vez possuíram. A harmonia da criação é quebrada e a relação da humanidade com a natureza é mudada para sempre. O mundo que antes era um paraíso, agora se torna um lugar de desafios e conflitos, refletindo a nova realidade da humanidade pós-queda. A história de Adão e Eva pode ser interpretada em vários níveis, cada um oferecendo uma perspectiva única sobre a condição humana. Literalmente, oferece um relato da criação dos primeiros humanos e sua queda da graça, um evento que moldou a narrativa de muitas culturas e religiões ao longo dos séculos. No entanto, também opera em um nível simbólico, explorando temas universais da experiência humana, como a inocência, a tentação e a perda da pureza. Adão e Eva podem ser vistos como arquétipos, representando as qualidades essenciais do masculino e feminino, da humanidade como um todo. Eles são mais do que personagens históricos. São símbolos das forças que moldam nossa existência. Adão, criado da terra, incorpora nossa natureza física, nossa conexão com o mundo natural. Ele representa a força, a resiliência e a capacidade de trabalhar com a terra. Eva, criada da costela de Adão, representa nosso lado emocional e espiritual, nossa capacidade de relacionamento e conexão. Ela simboliza a intuição, a empatia e a habilidade de nutrir. Juntos, eles representam a dualidade da natureza humana, a interação entre corpo e alma, instinto e razão. Esta dualidade é uma parte essencial do que significa ser humano. O Jardim do Éden, um lugar de abundância e beleza, pode ser visto como um símbolo do paraíso perdido, uma lembrança de um tempo em que a humanidade vivia em harmonia com a natureza e consigo mesma. É um ideal que muitos ainda buscam alcançar. A serpente, frequentemente associada à tentação e astúcia, representa o poder sedutor do conhecimento e os perigos do desejo desenfreado. Ela nos lembra das consequências de nossas escolhas e da fragilidade da inocência. A história de Adão e Eva, embora antiga, continua a ressoar em nós hoje porque fala das verdades eternas da condição humana, nossa capacidade de amar e se conectar, nossa vulnerabilidade à tentação e ao pecado, nossa ânsia por significado e propósito em um mundo frequentemente caracterizado pelo sofrimento e pela perda. É uma narrativa que nos convida a refletir sobre nossa própria jornada e as escolhas que fazemos ao longo do caminho. O papel da serpente no Jardim do Éden é fundamental, atuando como um catalisador para a queda da humanidade da graça. A serpente não é apenas um personagem secundário, mas sim uma figura central que instiga a narrativa da tentação e da desobediência. Frequentemente retratada como astuta e enganosa, a serpente incorpora a tentação, sussurrando dúvidas e promessas de conhecimento proibido. Ela se apresenta como uma figura sedutora, que conhece os desejos mais profundos do coração humano e sabe como explorá-los. Ela desafia a autoridade de Deus, sugerindo que Adão e Eva podem se tornar como Deus ao comer do fruto da árvore do conhecimento. A serpente planta a semente da dúvida, questionando a bondade e a veracidade das palavras divinas. A tentação da serpente se aproveita da curiosidade de Eva e do desejo por conhecimento. Eva, fascinada pela possibilidade de adquirir sabedoria, começa a ver o fruto proibido sob uma nova luz, como algo desejável e necessário. Ela questiona os motivos de Deus, sugerindo que ele está escondendo algo bom. A serpente insinua que Deus teme que os humanos se tornem seus iguais, despertando em Eva um senso de injustiça e desejo de igualdade. O fruto, antes proibido, se torna irresistível. A proibição divina, em vez de afastar Eva, aumenta sua atração pelo fruto, transformando-o em um símbolo de liberdade e poder. Eva sucumbe à tentação, dando uma mordida e compartilhando com Adão. Este ato de comer o fruto não é apenas um simples erro,
mas um momento de transformação que altera para sempre o destino da humanidade. Este ato de desobediência tem consequências imediatas e de longo alcance. A desobediência de Adão e Eva não só afeta sua relação com Deus, mas também muda a forma como eles se veem e como interagem com o mundo ao seu redor. Adão e Eva experimentam vergonha e medo pela primeira vez. A inocência perdida é substituída por uma nova consciência de si mesmos e de suas imperfeições. Eles se tornam conscientes de sua nudez, um símbolo de sua vulnerabilidade e perda da inocência. A percepção de sua nudez marca o início de uma nova era de autoconsciência e responsabilidade. Seu relacionamento com Deus é rompido e eles são banidos do Jardim do Éden. A expulsão do paraíso é um lembrete doloroso das consequências de suas ações e da nova realidade que devem enfrentar. A queda não é simplesmente uma transgressão contra o mandamento de Deus. É uma mudança profunda e irrevogável na condição humana. Representa uma mudança fundamental no relacionamento da humanidade com o divino e com o mundo natural. A harmonia original é quebrada e a vida se torna uma luta constante pela sobrevivência e redenção. Introduz os conceitos de pecado, culpa e vergonha, moldando a consciência humana e a moralidade por milênios. A história da queda continua a ressoar, influenciando a forma como entendemos a moralidade, a responsabilidade e a natureza do bem e do mal.